Olá a todos e todas. Vamos fazer a leitura e análise da Instrução Normativa SME número 20, de 26 de junho de 2020. Ela está lá no seu edital, no conteúdo programático. E essa Instrução Normativa estabelece procedimentos para comunicar ao Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, os casos de suspeita ou confirmação de violência aos bebês, crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino. Aqui mostra, que essa instrução normativa ela considera os seguintes documentos oficiais. Pause o vídeo, leia com mais atenção, com mais cautela essa lista. Aqui finalizando a parte de documentos oficiais, no qual nessa instrução normativa ela se baseia e considera. Logo abaixo já inicia os artigos da instrução normativa. Artigo 1º. Estabelecer procedimentos para comunicação ao Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, os casos de suspeita ou confirmação de violência aos bebês, crianças e adolescentes, matriculados nas unidades educacionais da rede direta e rede parceira. Parágrafo único. Para os efeitos desta instrução normativa, considera-se. Aqui essa tabela ele se baseia no ECA. Bebê do nascimento até 2 anos de idade. Criança dos 2 anos até 12 anos incompletos. E adolescente entre 12 e 18 anos incompletos. 12 anos completos até 18 anos incompletos. Artigo 2º. Caberá à chefia imediata da unidade educacional comunicar ao Conselho Tutelar casos de suspeita ou confirmação de casos de violência, por meio de termo de notificação, na conformidade do anexo único, parte integrante dessa instrução normativa. Os funcionários da unidade educacional devem relatar à chefia os casos de suspeita ou confirmação de violência, imediatamente após tomarem conhecimento do fato, sob pena de infração administrativa sujeita à multa nos termos do artigo 245 da Lei Federal número 8.069 de 1990. A comunicação de que trata o caput deve ser mantida em sigilo com o intuito de preservar a intimidade e o interesse social, ficando a UE, Unidade Educacional, responsável por comunicar as notificações ao Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem, na APA, acompanhar o andamento do caso junto ao Conselho Tutelar, informar os serviços de saúde e de assistência social da região, informar a família sobre o encaminhamento às autoridades competentes, exceto quando envolver risco de morte por integrante da família. A comunicação ao Conselho Tutelar não está condicionada ao registro de boletim de ocorrência. Artigo 3º. Nos casos de violência física, além das ações relacionadas no artigo 2º desta instrução normativa, a chefia imediata deverá comunicar também à Vara da Infância e Juventude do domicílio da criança. Artigo 4º. Por ocasião da suspeita ou revelação espontânea de casos de violência, compete à unidade educacional priorizar e proteger a intimidade e condições pessoais da vítima ou testemunha de violência, zelar contra qualquer tipo de discriminação da vítima e de seus familiares ou representantes legais, registrar a manifestação da vítima e ou testemunha e ou respeitar seu silêncio quando for o caso, entregar cópia do termo de notificação depois de protocolado no Conselho Tutelar para o diretor regional de educação, que providenciará a ciência do supervisor escolar, da referência da unidade educacional e acionará os setores competentes para acompanhar a situação. Manter sigilo das informações recebidas da vítima ou testemunha de violência. Adotar ações articuladas, intersecretariais, multidisciplinares, coordenadas e efetivas com a rede de proteção social do território voltadas ao acolhimento e ao atendimento integral às vítimas de violência. Artigo 5º. Na hipótese de revelação espontânea de violência,
O servidor envolvido deverá, mediante conhecimento da chefia imediata, acolher a vítima, resguardando-a, protegendo-a de sofrimento, de, de forma que receba tratamento digno. Interagir com a vítima de modo a assegurar a manutenção da sua confiança, confiabilidade dos dados obtidos. Proporcionar espaço adequado e tempo para que a vítima exponha suas ideias. Buscar formas de esclarecer as eventuais dúvidas suscitadas pela vítima. Assegurar condições para a comunicação da criança e do adolescente com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação. Preservar, em consonância com a legislação vigente, a identidade social, cultural, costumes e tradições, quando se tratar de imigrantes ou povos pertencentes a comunidades tradicionais. Artigo 6º. Caberá à Diretoria Regional de Educação acionar os setores da DRE, cuja atuação será imprescindível para a garantia da execução dos procedimentos necessários à proteção integral da criança e do adolescente. Apoiar a supervisão escolar, no que concerne à orientação das equipes gestoras quanto à adoção das medidas previstas nessa instrução normativa. Subsidiar as equipes da Divisão dos Centros Educacionais Unificados e da Educação Integral, DICEL, no trabalho de articulação da rede de proteção do território e no desenvolvimento de ações voltadas para as práticas de prevenção à violência, bem como no fortalecimento de atuação das comissões de mediação de conflitos. Promover, em conjunto com a divisão pedagógica de PED, formação continuada envolvendo os servidores das unidades educacionais. Contribuir com a equipe do NAAPA na realização do apoio e acompanhamento das equipes educacionais no acolhimento, cuidado e no desenvolvimento de ações pedagógicas que promovam melhores condições de permanência e aprendizagem do bebê, da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência. Estabelecer metas para a formação continuada e difusão de conhecimentos voltados para a prevenção e o enfrentamento de violência. Artigo 7º. Caberá à SME, COPED, NAAPA, divulgar por meio de orientação normativa as diretrizes para o desenvolvimento da autoproteção e da prevenção de atos de violência nas unidades educacionais da rede direta e rede parceira. Promover ações de formação sobre temáticas relacionadas à prevenção, aos procedimentos e aos encaminhamentos definidos nesta instrução normativa. Disponibilizar materiais informativos e orientadores que promovam o enfrentamento e a prevenção das violências contra os estudantes. Artigo 8º. Caberá às equipes envolvidas aprofundar os conhecimentos quanto às diversas formas de violência contra os estudantes, bebês, crianças e adolescentes, buscando formas de reconhecê-las, tendo como parâmetros os seguintes conceitos: violência física, entendida como a ação infligida ao estudante que ofenda sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico. Violência química, que consiste na administração ao estudante por parte do responsável legal ou não de substâncias psicoativas ou medicamentosas, com o intuito de dominar, subjugar, inibir, conter, controlar, menosprezar ou ainda trazer para a vítima a culpa, ou pela intolerância do agressor às características de sua faixa etária, ou pelos comportamentos que apresentam secundários a outras formas de violência que lhes são infligidas. Violência psicológica, qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação ao estudante mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática, bullying, que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico-emocional. Qualquer conduta que exponha o estudante, direta ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, independentemente do ambiente em que cometido, particularmente quando isto a torna testemunha. Violência sexual,
entendida como qualquer conduta que induza ou constranja o estudante a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive a exposição de seu corpo em foto ou vídeo, por meio eletrônico ou não, que compreenda. Abuso sexual, entendido como toda ação que se utiliza do estudante para fins sexuais, seja a conjunção carnal ou ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico para estimulação sexual do agente ou de terceiro. Exploração sexual comercial, entendida como do estudante em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, apoio ou incentivo de parceiro, seja de modo presencial ou por meio eletrônico. Tráfico de pessoas entendido como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou acolhimento do estudante dentro do território nacional ou para o estrangeiro, com o fim de exploração sexual mediante ameaça, uso de força ou outra forma de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de situação de vulnerabilidade, entrega ou aceitação de pagamento, entre os casos previstos na legislação. Violência institucional, entendida como a praticada por profissional que atua em instituição de qualquer natureza, pública, parceira ou privada, por meio de ato ilegal ou omisso que prejudique o atendimento ao estudante, vítima ou testemunha de violência, inclusive quando gerar revitimização, isto é, reviver a violência. Violência negligencial, entendida como as reiteradas falhas de pais ou responsáveis em prover as necessidades físicas de saúde e educacionais, higiênicas dos estudantes e ou de supervisionar suas atividades de modo a prevenir riscos, quando tal falha não é o resultado das condições de vida além do seu controle, além da falta de acompanhamento, tratamento e a não administração e ou administração inadequada de medicamento. Violência entre as crianças e adolescentes, entendida como bullying, agressão física ou violência sexual, cujos encaminhamentos deverão considerar a condição peculiar da criança e do adolescente, com especial atenção para o processo de vitimização, que envolve tanto a vítima quanto o agressor, quando este ainda é uma criança ou adolescente. Violência autoinfligida, entendida como manifestação do desejo suicida, agressões, tentativas de suicídio. Violência estrutural, entendida como a restrição de acesso aos direitos básicos decorrentes da estrutura dos sistemas econômico, social e político, tornando a vítima dessa violência mais vulnerável ao sofrimento e morte. Trabalho infantil, entendido como qualquer trabalho, inclusive o doméstico, realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, atividades insalubres ou perigosas, que os exponha a esforços físicos intensos, longa jornada de trabalho, trabalho noturno, calor, exposição ao fogo, posições antiergonômicas e movimentos repetitivos, tracionamento da coluna vertebral, sobrecarga muscular. Artigo 9º. Sem prejuízo das ações previstas nesta instrução normativa, os casos de ausência dos estudantes devem ser tratados em consonância com a legislação específica que trata da vida escolar dos estudantes. Artigo 10. As chefias imediatas deverão dar ciência expressa da presente instrução normativa a todos os servidores da unidade educacional. Artigo 11º. Casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela DRE, ouvida se necessário a SME, COPED na APA. Artigo 12º. Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a portaria SME número 5.552 de 2012. No final dessa instrução normativa, tem como anexo o documento que as chefias das unidades educacionais devem utilizar caso seja necessário. Quando é necessário? Quando é identificado um aluno, um estudante, que seja vítima ou testemunha de algum tipo de violência, conforme vimos. Continuem seus estudos e até a próxima. Adeus.